Olha, falar sobre um assunto sério que tem preocupado a todos nós baianos, a síndrome de Guillain-Barré, que pode estar associada, né? Depois que a pessoa tem, por exemplo, dengue, chikungunya ou zika vírus, depois pode desencadear aí essa síndrome de Guillain-Barré. A Secretaria da Saúde do Estado, a CESAB, através da Superintendência de Vigilância e Proteção à Saúde, informa aí que até às 10 da manhã de ontem foram notificados 76 casos da síndrome de Guillain-Barré. 42 foram confirmados, dentre os quais 26 têm história anterior de dengue, zika vírus, né, ou chikungunya. Ainda conforme o boletim divulgado pela CESAB, 4 casos foram descartados, 25 estão em investigação e 5 casos foram determinados como de outros eventos neurológicos. A CESAB informa ainda que todos os casos estão sendo reavaliados de modo a evitar quaisquer imprecisões. Também explica que as 3 mortes foram descartadas tanto para a síndrome de Guillain-Barré como para outros eventos neurológicos. Essas são as informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Ainda de acordo com a CESAB, a Bahia está em alerta com a epidemia de 3 doenças diferentes: dengue, zika e chikungunya. As 3 doenças são adquiridas e transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti, mais conhecido como mosquito da dengue, e o primo do Aedes aegypti, o Aedes albopictus. A única forma de evitar essas 3 doenças é com o combate ao mosquito por meio da eliminação dos criadouros do mosquito nas casas, no trabalho e nas áreas públicas. Uma tarefa de todos nós, como a gente sempre chama a atenção aqui. Bom, a Secretaria de Saúde da Bahia havia confirmado um caso de Guillain-Barré em Alcobaça, aqui no Extremo Sul. Mas no último boletim divulgado ontem de manhã, né, sobre o qual eu falei há pouco, o nome da cidade não aparece mais entre os casos confirmados. Inclusive, nós ligamos para a CESAB, né, e há 2 casos lá que eles não sabem dizer quais os nomes das cidades e também não confirmam se entre essas 2 cidades que não estão confirmadas lá, não tem um nome, se está o caso de Alcobaça. De qualquer forma, uma mulher de 26 anos está internada no Hospital Municipal de Teixeira com sintomas que podem ser da síndrome. A família dela quer que ela seja transferida para Salvador, mas a informação que chega da capital é que não há vagas. Guillain-Barré é uma doença autoimune e ataca o sistema nervoso. A doença fez uma vítima no Extremo Sul baiano. Elinete, de Alcobaça, está internada no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas há 2 meses, 1 mês na UTI. De acordo com a família, Elinete, da Anunciação dos Santos, tem 27 anos. Começou a sentir uma dormência nas pernas e foi levada para o hospital. Através dessa dormência começou dores no pescoço, febre, dor de cabeça. E aí por aí ela veio sentindo esses sintomas, foi aonde que a gente trouxemos ela no médico particular até então, né? E aí a gente fizemos exames, deu algumas complicações, um pouquinho que foi infecção urinária e rins, passou medicação e aí não foi suficiente. Aí só foi agravando, dormência, dores foi aumentando. A gente deu entrada aqui no hospital regional, ela ainda com movimento, andando com dificuldade, mas estava com movimento. Até então ficou 6 dias internada aqui, deu uma ressaída, mas no dia seguinte novamente voltou para cá, já com essa perca total do corpo, sem movimentar nada. A mulher precisa se tratar em Salvador, apesar de estar recebendo os medicamentos que foram trazidos da capital. A família já acionou a justiça para acelerar o processo de transferência. Aqui em Teixeira, segundo os médicos, não há condições para o tratamento. Inclusive, toda a medicação que veio para tratar a Elinete veio de Salvador. Então, para continuar, segundo o Dr. Guilherme e o Dr. Giovanni, é preciso que ela seja transferida para Salvador. E até agora, não foi por que motivo? Por qual motivo? Segundo o hospital, não está tendo vaga lá em Salvador. E embora muitos contatos que a gente tem feito para tentar localizar essa vaga, todas têm sido inviabilizadas. Inclusive, para tentar conseguir a vaga, estamos com um processo de mandado judicial para que o juiz obrigue
tanto o secretário estadual, municipal, inclusive o hospital regional, a transferir de imediato a Elinete para Salvador. 12 horas e 18 minutos. Eu vou repetir aí as informações do último boletim da CESAB, que eu disse há pouco, né? Eu vou repetir para ficar bem claro. O nome de Alcobaça, da cidade de Alcobaça, tinha saído aí entre os casos confirmados da síndrome de Guillain-Barré, que é o caso dessa mulher que nós mostramos. Só que no último boletim de ontem, o nome de Alcobaça não aparece mais. Nós ligamos para a CESAB, não há informação precisa se o caso foi descartado, que não seja mais Guillain-Barré, ou o que aconteceu. Há 2 casos lá em que não é mencionado, não são mencionados os nomes das cidades. Ao perguntar para a CESAB se se trata do caso de Alcobaça, também não souberam informar. De qualquer forma, está esse impasse aí. De qualquer forma também, a mulher está internada na UTI, né, com esse problema gravíssimo, com todos os indícios de que seja realmente a síndrome de Guillain-Barré. Olha, segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Teixeira de Freitas, 2 vezes por dia está sendo feito contato com hospitais lá de Salvador para a transferência aí da mulher. O Hospital Couto Maia é o centro de referência em infectologia aqui na Bahia. O Couto Maia atende apenas casos encaminhados e regulados para a unidade. Bom, nós conversamos com o neurologista, o Leomar Nascimento, o doutor Leomar Nascimento, que explicou para nós sobre o que seja a síndrome de Guillain-Barré, tão falada nesses últimos dias. O Guillain-Barré é uma inflamação aguda dos nervos, né? Pode acometer qualquer pessoa, jovens, adultos, até idosos, que se inicia, basicamente, o paciente relata agulhadas e formigamentos nas mãos e nos pés. Mas a característica principal é a fraqueza muscular, começando nos pés, nas pernas, né? É uma característica dessa doença, assimétrica e ascendente, que pode comprometer até a musculatura respiratória, em alguns casos mais graves da síndrome. Estatisticamente, 2 a 4 pessoas em cada 100 mil habitantes podem desenvolver essa doença. Bom, e ela é uma doença autoimune. O próprio organismo, equivocadamente, reage de uma maneira muito intensa a uma infecção prévia. Geralmente, os pacientes que aparecem no pronto-socorro, com um quadro semelhante à síndrome de Guillain-Barré, eles relatam que tiveram uma infecção prévia, 2 ou 3 semanas antes de começarem os sintomas. Uma infecção respiratória, uma infecção gastrointestinal, né? Um exemplo, uma dengue, pode sim, o vírus da dengue, ele pode desencadear a síndrome de Guillain-Barré. Mas não está relacionada à picada do mosquito diretamente, nem está relacionada a alguma coisa desse tipo? Exatamente. Diretamente não. Indiretamente, né, o vírus ele pode provocar uma resposta equivocada do organismo, de tal modo que o próprio organismo produz anticorpos que vão causar a doença. E o tratamento baseia-se basicamente com 2 alternativas que a gente tem, que é a imunoglobulina endovenosa, que é uma medicação que é feita de preferência nas 4 primeiras semanas, até as 4 primeiras semanas do diagnóstico, e tem também a plasmaférese, que na verdade é uma terapia onde se limpa, entre aspas, o soro do paciente que está cheio desses anticorpos que estão provocando a doença. Já tem algum tipo de vacina, alguma prevenção? A pessoa pode se prevenir dessa doença de alguma forma? Não. Ainda existem estudos sobre a doença, mas até hoje não tem nada definido de uma vacina que previna. Tá, então, brigadíssimo aí pelas informações, doutor Leomar Nascimento, neurologista, falando aí sobre essa síndrome de Guillain-Barré.